Olá, Leonino, Leonina, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Farei a previsão para o coletivo do signo de Leão. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, lua ou Vênus, para que você tenha a melhor compreensão desta leitura. Durante esta leitura, eu irei analisar 3 casas. Na casa 1, a energia do presente. Na casa 2, a energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o presente. Na casa 3, a energia de futuro ou acontecimentos futuros. Após a análise destas 3 casas, eu irei tirar um anjo, um arcanjo, que irá reger energeticamente esta mesa, como também trarei uma indicação de leitura para você. Lembrando que todas as sextas e sábados, vídeos novos aqui no canal, bem como a partir do último domingo de cada mês, os vídeos referentes aos mensais. Espero que nesta leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, leonino, um presente para você, leonina. Bem, na casa 1, nós temos a energia do 8 de ouros. Na casa 2, na energia do passado, o acontecimento do passado que irá influenciar o presente, nós temos o valete de paus. E na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos a energia do 7 de ouros. Gratidão. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Em relação à energia do 8 de ouros, nós temos o Ás de espadas. Atrelado a essa vibração, nós temos a carta do 3 de espadas. Na casa 2, sobre a energia do valete de paus, nós temos a imperatriz, o arcano maior de número 3. Atrelada a essa energia, a essa vibração da imperatriz, nós temos a carta do papa, o arcano maior de número 5. Na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, sobre o 7 de ouros nós temos o valete de paus, o valete de copas, o valete de paus na casa 2 e agora na casa 3 o valete de copas, atrelado à energia do 7 de espadas. Gratidão. Bem, leonino, leonina, eu vou utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrito, inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já, eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre o 8 de ouros, nós temos a carta da casa. Sobre o valete de paus, nós temos a energia das alianças. E na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, sobre o 7 de ouros, nós temos a energia das nuvens. Gratidão. Bem, leonino, leonina, a energia do presente ela será regida pelo 8 de ouros, atrelado à vibração da casa, do nosso lar, e fala aqui sobre o aspecto da prática, da dedicação, levando à perfeição. É uma aprendizagem ligada a uma energia de cunho material e financeira. Há uma energia aqui de aprender uma nova habilidade ou um talento que é interno, que é seu, para que você haja a expansão material e financeira dentro da tua casa, dentro
do teu lar. Então você vai precisar de muita perseverança e de muita dedicação para impulsionar as questões financeiras aqui no presente. É trabalho árduo, né? É trabalho pesado, mas que você precisa treinar, aprimorar, colocar essas habilidades, esses talentos para fora, porque nós temos aqui o aperfeiçoamento. É um trabalho árduo, levando a uma obra grandiosa. Então se dedique, né? Você tem que moldar essa situação por meio desse trabalho de forma incansável. E vejo aqui que muitos de vocês podem estar trabalhando em casa, né? Porque essa carta traz esse aspecto também da compreensão dessa energia, dessa vibração ligada à nossa casa, né? Ao nosso lar, representado pela carta aqui do baralho cigano, a casa de número 4. Nós temos aqui também o As de Espadas, que traz a verdade, né? É como se houvesse a necessidade aqui de ser verdadeira consigo, para que, consequentemente, nós possamos ser verdadeiros, honestos com o outro. Então, há o pensamento, né? As ideias, vinda até você do alto, como se fosse uma conexão de cunho espiritual, mas que você tem que pensar, analisar os teus pensamentos antes de externar esta mensagem para as outras pessoas, porque aqui são os pensamentos e as concepções puras, né? Ainda assim de forma abstrata, mas eu vejo também que o teu trabalho está gerando críticas, né? E críticas dentro da casa, como se fosse aqui críticas de pessoas próximas a você que não acredita no teu potencial. Mas você tem que acreditar no teu potencial. Não peça aqui, de certa forma, ajuda, compreensão. A melhor forma de responder a essas críticas é trabalhando, é focando, né, nos teus objetivos e fazendo com que as coisas possam se materializar e se concretizar. Dê respostas, né, bem definidas a estas outras pessoas, ou esclareça essas respostas pela lógica, como eu disse anteriormente. Mantenha-se no teu trabalho com foco, com dedicação e empenho, porque você será exemplo. Nós temos aqui o poder da palavra como aspecto da comunicação, as ideias iniciais e as inspirações intelectuais que você tem que trazer para o teu presente. Nós temos aqui também os juramentos, né, sendo feito e mantido. Uma outra questão interessante que o tarot traz na energia do presente está relacionado aqui à carta do 3 de espadas. Se esse for o seu caso, né, se você estiver aqui guardando mágoas ou ressentimentos do passado, você tem que soltar, né? É o perdão. Mas na realidade é o perdão a si mesma e não o perdão aos outros, porque nós temos aqui a energia da tristeza, do sofrimento, né, existencial. É uma energia de angústia, né, enxergar a dor dos outros. É a percepção desta dor na vida, oferecendo aqui cura e redenção. É como se você tivesse que ouvir a verdade. Verdade duras, né? Verdade que dói, e aí você sente o coração partido. Mas o 3 de espadas também diz assim, que esse sentimento, né, essa dor, essa angústia, ela já vem atrelada à sua energia, à sua vibração há algum tempo. Então, é como se nós estivéssemos aqui fazendo algo ou alguma coisa e de repente viesse aqui um sentimento, uma mágoa do passado que gera sobre nós um sofrimento. Então, o tarot está pedindo para que você dê atenção a essa energia de cunho mental, né, emocional, para que você possa trazer a cura. É como se você precisasse dizer assim, olha, ei pensamento, eu estou aqui, estou te vendo, estou te observando. O que é que você tem para me ensinar? E aí você mergulha, compreende, mesmo que gere dor e sofrimento, coloque o dedinho nessa ferida e traga a cura, traga a transmutação a essa energia. É o soltar, é o perdoar a si
né? E deixar essa energia aqui para que ela não traga esses pensamentos dolorosos, né? Então, cuidado aqui com o que você está alimentando e com o que você vem alimentando há algum tempo. Isso aqui é uma questão específica, tá? Lembrando a você que esta é uma leitura para o coletivo do signo de Leão. Se não ressoar, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha a melhor compreensão desta leitura. Na casa 2, da energia do passado, o acontecimento do passado, nós temos o valete de paus, atrelado à carta das alianças. As alianças são parcerias, né? Tanto de cunho profissional, como também as nossas relações afetivas e sentimentais. Mas o valete de paus traz um pouco mais a questão de cunho financeiro, de cunho material, mas ela traz as instigações dos nossos desejos. É a centelha divina, né? É a paixão, é a inspiração. É como se nós tivéssemos aqui que focar algo no presente que traga esse desejo, que traga essa inspiração. Alimentar uma ambição ou tornar aqui os nossos impulsos uma realidade a partir do momento em que a gente os aplica. É você com energia, com paixão infinita, iniciando um projeto há algum tempo, mas se preparando aqui para uma meta e para um objetivo. Então você tem que ter foco, né? E sair um pouquinho aqui dessa zona de conforto para que haja expansão, para que haja crescimento pessoal, tendo objetivo, né? E focando nessa energia, nessa vibração, porque atrelado nós temos a energia da Imperatriz, que traz a Vênus encarnada, né, na Terra, e traz aqui muita criatividade para o nosso presente, como se nós estivéssemos criando ativamente algo ou alguma coisa. Pode ser um trabalho para que nós possamos realizar algo na perspectiva de presente e futuro, mas são as matérias brutas ganhando forma. Há muito amor, muita sensualidade, então mergulhe nessa energia de fertilidade, de maternidade, como se nós estivéssemos aqui criando amor incondicional, né? Criando beleza e vitalidade. Então nós temos aqui os trabalhos, os projetos, sendo considerado por nós como um filho. Então toda sementinha que você plantou aqui no passado gerará lucro, né? Começa aqui a se observar o crescimento, né, das suas ações e das tuas intenções. Põe a mão, concretize, materialize os desejos do teu coração. Atrelado a essa energia, nós temos o Papa, o arcano maior de número 5, que traz a influência aqui do signo de Touro sobre nós. Só que o Papa é uma carta que está muito ligada à energia das organizações e instituições, né? É autoridade de cunho espiritual. São memórias, ensinamentos tradicionais que você precisa soltar, né? Há aqui uma revelação do sagrado, um conhecimento, uma aprendizagem, como a energia do 8 de ouros no presente, mas esta aprendizagem do Papa está ligada à energia dos livros, né? À energia da história e de aprendizagem do passado, para que você possa aprender com as suas experiências, bem como com as experiências, né, das outras pessoas. Como se houvesse aqui a necessidade de mergulhar, tá? Um pouco nas questões de cunho espiritual, buscar leituras que eleve a tua vibração, que faça com que você se conecte com o seu eu interior, bem como, né, com a perspectiva espiritual, para trazer aqui iluminação, brilho e luz que há em você e, consequentemente, te impulsionando, tá? Então, nós temos aqui muitas transformações a partir da mão, né? A partir daquilo que você coloca a mão sobre ela e que, consequentemente, vai mudar as tuas relações. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Leão. Se você precisar de uma leitura particular, com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição desse vídeo tem um link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano.
Na casa 3, da energia de futuro, nós temos a energia da paciência, que é representada pelo 7 de ouros. Atrelada a essa energia da paciência, nós temos a energia das nuvens, que traz o aspecto, né, de confusão, de cunho mental. O tarot está dizendo aqui que você deve ter paciência, porque o progresso ele é lento, mas ao mesmo tempo nós devemos observar o crescimento das coisas, porque o resultado ele é demorado. Preste atenção aos detalhes, tenha empenho, trabalho árduo, dedicação, volto a repetir, assim como o 8 de ouros, porque a pressa é inimiga da perfeição. Aguarde aqui os resultados. Cuide da sua vida cotidiana e espera, porque você já plantou. Agora é a hora de regar para que, consequentemente, você possa ter o fruto do teu trabalho, da tua dedicação, daquilo que você pôs à mão, tá? E não se preocupe, essas questões de confusão, de cunho mental, ela vai se dissipar, vai se abrir. As tempestades não duram para sempre. Foque no teu material, foque no teu trabalho, tenha dedicação. Se você estiver aqui começando algo novo e que esse algo novo seja na energia da tua casa, do teu lar, tenha foco, dedicação e empenho que as coisas irão crescer. Abaixo nós temos o valete de copas, pedindo para que a gente siga sempre o nosso processo intuitivo, porque aqui nós temos a criatividade. Você criando ativamente algo ou alguma coisa através dos teus talentos, dos teus empreendimentos criativos. É o despertar, mas esse despertar atrelado à criatividade. Para alguns aqui que estão solteiros, solteiras, ao começo de um novo amor, e aqui você adentrando neste estado de sonho e de imaginação. Tá? Você também pode estar aqui iniciando uma nova carreira e que você tem que seguir sempre o teu processo intuitivo, porque a energia do valete de copas traz essa percepção com o elemento água para que você siga sempre a tua intuição. Um outro aspecto é representado pelo 7 de espadas, que aqui requer uma atenção, um cuidado, porque nós temos o 8 de ouros na casa 1 e nós temos o 7 de ouros na casa 3, trazendo aqui consequências em relação a essa vibração do 7 de espadas, que é assim, é a dissimulação, é a decepção. Para que isso não aconteça, isso não aconteceu ainda, está no campo mental. Para que isso não aconteça, o que é que o tarot está pedindo para que você faça? Tenha cuidado com a tua energia material. Não empreste nada a ninguém que envolva dinheiro. Por exemplo, cartão de crédito, um carro ou até o dinheiro físico, né? Porque há aqui uma manipulação sobre você. É alguém que rouba 5 de 2 espadas. É alguém aqui deixando de lado a honra, né, na necessidade, porque o 7 de espadas representa a energia de roubo e traição. Não é o momento de confiar nas pessoas. Então, alguém aqui agindo nas sombras, sendo desonesto contigo. E aí você vai ter que expor a desonestidade dessa outra pessoa. Mas não vamos deixar isso chegar nesse ponto. Então, vamos cortar a partir de agora, nos próximos dias, meses, não emprestar nada a ninguém. Vamos também usar de persuasão para que nós possamos obter respostas dessas outras pessoas quando elas te pedirem algo ou alguma coisa. Fique atento, atenta a esta vibração. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Leão. Bem, eu vou tirar um anjo, um arcanjo, que vai reger energeticamente esta leitura, esta mesa. Se você sentir a conexão amorosamente no seu coração, eu recomendo que você assim o faça, através do salmo que eu irei passar para você, bem como a mensagem correlacionada à energia, né, a vibração desse anjo, deste arcanjo de número 41, Rahahel. Arcanjo 41 irá reger essa leitura. O salmo é o Salmo 119 e a mensagem diz o seguinte: você poderá aprender sobre os mais diversos assuntos com facilidade. Siga suas orientações interiores. Fortaleça suas bases religiosas.
Invoque este anjo para encontrar seu parceiro, parceira de alma. Rahahel, arcanjo de número 41. O salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o Salmo 119. Como indicação de leitura, eu estou trazendo o livro O Poder do Agora, um guia para a iluminação espiritual, do Eckhart Tolle. Essa minha edição é de 2002, isso mesmo. Ela já está assim um pouquinho surrada, porque é um livro que eu revisito sempre, né? É um livro de cabeceira. E esse livro me ajudou muito, tanto no processo meditativo, intuitivo, impulsionar também o meu caminho espiritual, né? E eu recortei aqui uma mensagem que eu gostaria de passar para você. Diz assim: quando se fala em perdoar, pensamos logo em perdoar alguém. Mas o perdão também pode ser em relação a nós mesmos ou a uma situação do passado, presente ou futuro, que a nossa mente se recusa a aceitar. Pois é, pode haver um não perdoar até em relação ao futuro. E a recusa da mente em aceitar a incerteza, em aceitar que o futuro está além do nosso controle. Perdoar é abrir mão dos nossos ressentimentos e deixar que eles se desprendam de nós. Isso acontecerá naturalmente quando você perceber que os seus ressentimentos não têm outro objetivo, exceto o de fortalecer o falso sentido do eu interior. Perdoar é não oferecer resistência à vida, é permitir que a vida aconteça através de você. As alternativas são as dores e o sofrimento, um fluxo de energia altamente limitado e, em muitos casos, doenças físicas. No momento em que você perdoar, terá retomado o poder que estava na mente. O falso eu interior, construído pela mente, o ego, não consegue sobreviver sem discórdia e conflitos. A mente não consegue perdoar. Só você consegue. Você se torna presente, penetra em seu corpo, sente a paz vibrante e a serenidade que emana do ser. Essa é a razão pela qual Jesus disse: antes de entrar no templo, perdoe. Esse templo sendo o próprio eu, o próprio ser, a sua própria casa, o teu corpo físico e o teu campo mental. Esse livro é muito bacana, é um guia, né, para nos ajudar no nosso processo espiritual. A iluminação ela é agora, ela é no presente, e a iluminação nada mais é do que uma compreensão. Todos nós somos seres iluminados. A gente só precisa acessar essa frequência. A centelha divina, a luz, está dentro de nós. E esse livro pode te ajudar a ter algumas percepções e expansões e compreensão sobre o que é a espiritualidade. Algo coletivo, mas às vezes gradativamente algo muito simples e interno ao teu eu. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para esse livro, se você assim não tem. Se você tiver, já leu, deixa aqui nos comentários o que é que você acha dessa indicação de leitura, para que a gente possa aqui estimular as pessoas a lerem e, consequentemente, também evoluir o seu campo espiritual. Aqui na descrição do vídeo, volto a repetir, vai ter o link para o acesso ao livro na Amazon, bem como o tarô que eu utilizo e o baralho cigano. Gratidão por você assistir até aqui, paz e muita luz. Namastê, beijos no coração, até breve.